Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 51, Advertências e Admoestações. Em 23 de novembro de 1879, algumas coisas foram me mostradas com referência às instituições entre nós e os deveres e perigos daqueles que ocupam posições de liderança em relação a elas. Vi que esses homens foram suscitados para realizar um trabalho especial como instrumentos de Deus para serem conduzidos, guiados e controlados por seu Espírito. Devem responder às reivindicações de Deus e nunca sentir que pertencem a si mesmos e que podem empregar as suas forças como julgarem que lhes seja mais conveniente. Embora tenham o propósito de ser corretos e fazer o que é correto, certamente errarão, a menos que sejam constantes discípulos na escola de Cristo. Sua única segurança é caminharem humildemente com Deus. Os perigos assediam todos os caminhos, e aquele que sair vitorioso terá, na verdade, um cântico de triunfo a entoar na cidade de Deus. Alguns possuem fortes traços de caráter que precisarão ser constantemente reprimidos. Uma vez mantidos sob o domínio do Espírito de Deus, esses traços serão uma bênção. Do contrário, demonstrar-se-ão uma maldição. Se os que cavalgam agora a onda da popularidade não se tornarem inconstantes, será um milagre de misericórdia. Se eles se apoiarem na própria sabedoria, como têm feito muitos em idênticas situações, sua sabedoria se mostrará insensata. Mas, enquanto estiverem se entregando desinteressadamente à obra de Deus, nunca se desviando, no mínimo do princípio, o Senhor lhes envolverá com braços eternos e se demonstrará poderoso ajudador. Aos que me honram, honrarei. Para qualquer homem que tenha talentos que possam ser de valor na obra de Deus, a época em que vivemos é perigosa, pois Satanás está continuamente forçando suas tentações sobre tal pessoa, procurando sempre enchê-la de orgulho e ambição. Quando Deus a quer usar, dá-se muitas vezes ela se tornar independente e presunçosa, sentindo-se capaz de manter-se sozinha. Esse será o seu perigo, irmãos, a menos que vivam uma vida de constante fé e oração. Vocês podem ter um senso profundo e perdurável das coisas eternas e aquele amor pelo ser humano que Cristo revelou em sua vida. Um íntimo relacionamento com o céu dará o tom certo à sua fidelidade e será a base de seu sucesso. Os seus sentimentos e dependência os conduzirão à oração, e o seu senso de dever lhes imporá o esforço. A oração e o esforço e a oração. Eis a ocupação de sua vida. Vocês devem orar como se a eficiência e o louvor fossem todos devidos a Deus, e trabalhar como se o dever fosse todo seu. Se querem poder, vocês o terão. Ele está esperando que o saquem. Então somente creiam em Deus, tomem-no pela palavra, hajam pela fé, e as bênçãos hão de vir. Nessa questão, habilidade, lógica e eloquência de nada valerão. Deus aceita os que têm coração humilde, confiante, contrito e ouve suas orações. Quando Deus ajuda, todos os obstáculos serão vencidos. Quantos homens de grande aptidão natural e elevada cultura têm falhado quando colocados em posições de responsabilidade, enquanto os de intelecto mais limitado, com um ambiente menos favorável, têm tido maravilhoso êxito. O segredo estava em que os primeiros confiaram em si mesmos, enquanto os últimos se uniram àquele que é maravilhoso em conselho e grande em obra, para realizar o que deseja. O trabalho deles, sendo sempre urgente, torna difícil para alguns conseguir tempo para meditação e oração, mas isso não deveriam deixar de fazer. As bênçãos do céu, obtidas por súplicas diárias, serão como o pão da vida para a alma e farão com que ela aumente em força moral e espiritual, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Alguns têm cometido sério erro em negligenciar assistir ao culto público de Deus. Os privilégios do culto divino lhes serão tão benéficos quanto aos outros e plenamente essenciais.
Eles podem ser incapazes de se valer desses privilégios tão frequentemente quanto muitos outros o fazem. Médicos muitas vezes serão chamados no sábado para visitar doentes e podem ser obrigados a fazer dele um dia de trabalho exaustivo. Tal trabalho para aliviar o sofrimento foi pronunciado por nosso Salvador como obra de misericórdia e não uma violação do sábado. Mas aqueles que regularmente dedicam seus sábados a escrever ou trabalhar, não realizando qualquer mudança especial, prejudicam a própria alma, dão aos outros um exemplo que não é digno de imitação e não honram a Deus. Alguns têm deixado de ver a verdadeira importância, não somente de assistir às reuniões religiosas, mas também de testemunhar em favor de Cristo e da verdade. Se esses irmãos não obtêm força espiritual pela fiel realização de todo o dever cristão, chegando assim a um relacionamento mais íntimo e mais sagrado com seu Redentor, eles se tornarão fracos em poder ou em força moral. Certamente definharão espiritualmente, a menos que mudem de atitude a esse respeito. Os homens que têm sido encarregados de nossas instituições ocupam posições importantes e de responsabilidade. Não podem ser dispensados de seu posto de dever, contudo, não devem sentir-se indispensáveis. Deus poderia passar sem eles, mas eles não podem passar sem Deus. Esses homens devem empenhar-se em trabalhar em harmonia. Se ocupam sua posição honradamente, cada um deve zelar pelos interesses financeiros da instituição confiada a seus cuidados. Contudo, esses homens devem ser extremamente cautelosos para que não cuidem apenas de sua área de trabalho, esforçando-se pelo seu departamento em detrimento de outras áreas de igual importância. Irmãos, vocês estão em perigo de cometer graves erros em suas transações comerciais. Deus os adverte a estarem alerta para não sobrecarregarem uns aos outros. Sejam cuidadosos para não cultivarem a habilidade do trapaceiro, pois isto não suportará o teste do dia de Deus. Perspicácia e cálculos precisos são necessários, pois vocês lidam com todas as classes de pessoas. Vocês devem proteger os interesses de nossas instituições, ou milhares de dólares irão para as mãos de homens desonestos. Que esses aspectos, porém, não se tornem um poder dominante. Sob o devido controle, são elementos essenciais ao caráter. Se vocês conservarem diante de si o temor de Deus e seu amor no coração, estarão seguros. É muito melhor renunciar a certas vantagens que poderiam ser obtidas do que cultivar um espírito de avareza e assim torná-lo uma lei da natureza. A astúcia mesquinha é indigna de um cristão. Fomos separados do mundo pela grande talhadeira da verdade. Nossos maus traços de caráter nem sempre são visíveis a nós mesmos, embora sejam muito evidentes a outros. Mas o tempo e as circunstâncias certamente nos provarão, e trarão à luz o ouro do caráter ou descobrirão o metal inferior. Nenhum de nós é conhecido ou lido por todos os homens, até que o crisol de Deus nos teste. Todo pensamento baixo e toda ação errada revelam algum defeito no caráter. Esses traços rudes devem ser levados sob o cinzel e o martelo na grande oficina de Deus, e a graça de Deus deve suavizar e polir antes que possamos ser preparados para um lugar no glorioso templo. Deus pode tornar esses irmãos mais preciosos do que o ouro puro e mais raros do que o ouro fino de Ofir, se eles se submeterem à sua mão transformadora. Eles devem estar determinados a empreender o mais nobre uso de todas as faculdades e oportunidades. A palavra de Deus deve ser o seu estudo e guia ao decidirem o que é mais elevado e melhor em todas as situações. O caráter sem mácula, o perfeito modelo demonstrado a eles no Evangelho, deve ser estudado com mais profundo interesse. A lição mais essencial para aprenderem é que apenas a bondade proporciona verdadeira grandeza. Que Deus nos livre da filosofia de homens sábios no que respeita à vida mundana. A sua única esperança está em se tornarem tolos para que sejam verdadeiramente sábios. Os mais fracos seguidores de Cristo entraram em aliança com poder infinito.
Em muitos casos, Deus pode fazer pouco com os homens de erudição porque não sentem necessidade de apoiar-se naquele que é a fonte de toda a sabedoria. Por isso, após uma prova, ele os põe de lado por homens de talento inferior que aprenderam a confiar nele, cuja alma é fortalecida pela bondade, verdade e inabalável fidelidade, as quais não se rebaixarão a nada que deixe qualquer mácula na consciência. Irmãos, se unirem sua alma a Deus pela fé viva, ele os tornará homens de poder. Se confiarem na própria força e sabedoria, certamente fracassarão. Não é agradável a Deus que tomem tão pouco interesse nos serviços religiosos. Vocês são representantes e, como tais, exercem uma influência mais ampla do que as pessoas em posições de menor proeminência. Devem sempre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Devem ser ativos, obreiros interessados na igreja, cultivando as suas faculdades religiosas e conservando a própria alma no amor de Deus. Nessa questão, o Senhor tem reivindicações sobre vocês que não podem desconsiderar. Vocês devem crescer em graça ou ser atrofiados e incapacitados nas coisas espirituais. Não é apenas seu privilégio, mas seu dever testemunharem por Cristo quando e onde puderem, e ao exercitarem a mente dessa maneira, cultivarão amor pelas coisas sagradas. Estamos em perigo de considerar os ministros de Cristo simplesmente como homens, não os reconhecendo como seus representantes. Todas as considerações pessoais devem ser postas de parte. Devemos ouvir a palavra de Deus através de seus embaixadores. Cristo está sempre enviando mensagens àqueles que ouvem a sua voz. Na noite de agonia do Salvador, no jardim do Getsêmani, os discípulos adormecidos não ouviam a voz de Jesus. Eles possuíam uma fraca percepção da presença dos anjos, mas perderam o poder e a glória da cena pela sonolência e desânimo, e assim deixaram de perceber a evidência que teria fortalecido sua alma para as terríveis cenas que se seguiriam. Assim, os próprios homens que mais precisam da instrução divina frequentemente deixam de recebê-la, porque não se colocam em comunhão com o céu. Satanás está sempre buscando impressionar e controlar a mente, e nenhum de nós está em segurança, exceto ao estarmos em constante ligação com Deus. Devemos a todo momento receber suprimentos do céu, e se quisermos ser conservados pelo poder de Deus, devemos ser obedientes a todas as suas ordens. A condição para produzirem frutos é que permaneçam na videira viva. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Todos os seus bons propósitos e boas intenções não os capacitarão a suportar o teste da tentação. Vocês devem ser homens de oração. Suas petições não devem ser fracas, ocasionais e vacilantes, mas sinceras, perseverantes e constantes. Não é necessário estar sozinho, nem dobrar os joelhos para orar. Mas, em meio aos trabalhos, sua alma pode ser frequentemente elevada a Deus, apossando-se de sua força. Então vocês serão homens de propósito elevado e santo, de nobre integridade, que não serão de forma alguma desviados da verdade, do direito e da justiça. Vocês são pressionados por cuidados, responsabilidades e deveres urgentes, mas quanto maior lhes for a pressão e mais pesadas as responsabilidades que têm de assumir, maior é a sua necessidade de ajuda divina. Jesus será o seu ajudador. Vocês precisam constantemente da luz da vida para iluminar o seu caminho, e então seus divinos raios incidirão sobre outros. A obra de Deus é perfeita em todas as suas partes. É a atenção conscienciosa ao que o mundo chama coisas pequenas que faz a grande beleza e o êxito da vida.
Pequenos atos de caridade, palavrinhas de bondade, pequenos atos de abnegação, o sábio emprego de pequenas oportunidades, diligente cultivo dos talentos pequeninos, fazem grandes os homens à vista de Deus. Se essas pequenas coisas forem fielmente acatadas, se essas graças estiverem abundantemente em vocês, elas os aperfeiçoarão em toda a boa obra. Não é suficiente estar disposto a dar liberalmente de seus recursos para a causa de Deus. Ele apela a uma consagração sem reservas de todas as suas faculdades. Reterem a si mesmos tem sido o erro de sua vida. Podem pensar ser muito difícil, em sua posição, manterem íntima ligação com Deus, mas seu trabalho será 10 vezes mais difícil se deixarem de fazê-lo. Satanás bloqueará seu caminho com tentações, e é somente através de Cristo que poderão obter a vitória. A mesma vontade indomável que concede êxito em empreendimentos intelectuais é essencial na conduta cristã. Vocês devem ser representantes de Jesus Cristo. Sua energia e perseverança em aperfeiçoar um caráter cristão devem ser muito maiores do que as manifestadas em qualquer outra atividade, uma vez que as coisas da eternidade são de maior importância do que os assuntos temporais. Se vocês querem alcançar êxito na vida cristã, precisam decidir que serão homens segundo o coração de Deus. O Senhor deseja que a sua influência seja exercida na igreja e no mundo para elevar o padrão do cristianismo. O verdadeiro caráter cristão deve ser assinalado por uma firmeza de propósito, uma determinação irrefreável que não pode ser moldada ou subjugada pela terra nem pelo inferno. Aquele que não é cego à atração das honras mundanas, não é indiferente às ameaças nem impassível às seduções, será enredado pelos ardis de Satanás de maneira inesperada. Deus pede completa e total consagração, e não aceitará nada menos do que isso. Quanto mais difícil sua condição, mais você necessita de Jesus. O amor e temor de Deus conservaram José puro e imaculado na corte do rei. Ele foi exaltado a grandes riquezas, a elevada honra de ser o primeiro depois do rei, e essa ascensão foi tão súbita quanto grandiosa. É impossível permanecer sem perigo numa posição elevada. A tempestade deixa ilesa a modesta flor do vale, enquanto luta com a altaneira árvore que se acha sob o topo da montanha. Há muitos homens a quem Deus poderia ter usado com maravilhoso sucesso, quando pressionados pela pobreza. Ele poderia tê-los feito úteis aqui, coroando-os com glória no futuro. Mas a prosperidade os arruinou. Foram arrastados para o abismo, porque se esqueceram de ser humildes, esqueceram-se de que Deus era a sua força e se tornaram independentes e autossuficientes. José suportou a prova de caráter na adversidade, e o ouro não perdeu seu brilho na prosperidade. Ele demonstrou para com a vontade de Deus, quando estava junto ao trono, a mesma elevada consideração que revelou quando na cela de prisioneiro. José levava a sua religião para onde quer que fosse, e este foi o segredo de sua inabalável fidelidade. Como homens representativos, vocês devem possuir o poder todo penetrante da verdadeira piedade. Afirmo-lhes no temor de Deus que seu caminho está cercado de perigos que não veem nem imaginam. Vocês devem abrigar-se em Jesus. Estão sem segurança a menos que segurem a mão de Cristo. Devem guardar-se contra tudo o que se assemelha à presunção e cultivar aquele espírito que prefere sofrer do que pecar. Nenhuma vitória que possam obter será tão preciosa quanto a conquistada sobre o eu.